E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Cuca e no vídeo de hoje eu vou trazer alguns conceitos que eu acho interessante. Vão ser vários pedacinhos pequenininhos sobre várias coisas específicas que eu acho que vai ajudar para os próximos vídeos que eu vou fazer e até para os anteriores, se teve alguma coisa que você não entendeu, talvez algumas coisas aqui fiquem um pouco mais claras. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre grupos. Grupos de Godot, eles funcionam tipo tags em outras tecnologias, como Unity, por exemplo. E um Node pode ter quantos grupos você quiser, e isso é muito bom para organizar cenas que são maiores, ou se você precisa lidar com vários objetos do mesmo tipo, por exemplo, um inimigo, e aí você quer detectar se algo veio de um inimigo, ou se alguma coisa foi para um inimigo, e isso acaba sendo muito útil. O primeiro jeito de adicionar um grupo a um Node é vindo nele, no caso eu estou aqui com esse enemy aqui só de exemplo, eu venho nessa aba Node, Groups, e aqui em Manage Groups eu posso mexer com todos os grupos, ou aqui diretamente eu posso fazer, simplesmente colocar aqui Enemies, e aí eu tenho um grupo Enemies e eu posso tirar ele se eu quiser e fazer o que eu quiser, certo? Tem as opções, eu posso filtrar os nodes e tudo mais. E é basicamente isso. A segunda forma é por código, igual esse snippet que vocês estão vendo, é @group, e aí como parâmetro eu passo uma string que é o nome do grupo, faz exatamente a mesma coisa do que se mexer ali na interface. Eu particularmente eu prefiro manipular tudo por código, então no meu caso eu costumo seguir assim, mas na prática não vai fazer diferença nenhuma o jeito que você preferir seguir. Dessa forma, eu posso, por exemplo, criar uma função destroy no nosso inimigo, por exemplo, e ela vai simplesmente destruir, vai adicionar a fila para limpar esse objeto. Agora eu venho aqui no main e coloco um código aqui no process, que é, se eu apertar para a direita, a gente vai em getTree e chama o call group, e a gente vai colocar aqui, ó, o nome do grupo. O nome do grupo no caso é enemies, o nome da função destroy, e eu posso passar os parâmetros depois. Como essa função não recebe parâmetro, não preciso passar mais nada. E por que esse getTree? Se você vir aqui na documentação e vir aqui nesse SceneTree, você vai ver que essa função vem dele. Onde está? Aqui, call group. Então o getTree a gente chama a função a partir dele. Então é isso que está querendo dizer quando a gente puxa aqui o getTree. E aí a gente tem acesso a todos os métodos dessa classe. Se eu testar agora, por exemplo, o projeto, eu acho que vai abrir a cena errada de outro tutorial, calma aí. Se eu abrir aqui a cena e eu apertar para a direita, todos vão ser destruídos porque chamou a função em todos os grupos. Um exemplo de aplicação disso é quando você tem um jogo stealth, e aí se um inimigo encontra um personagem, você pode disparar em todos eles a função de que o player foi descoberto, e aí todo mundo vai começar a ir atrás dele também. Agora fazendo um exemplo aqui dessa função como parâmetro, eu posso colocar, por exemplo, message, e o tipo dela vai ser string, e aqui eu vou dar um print message só para vocês verem como funciona com parâmetros. Aqui agora eu teria que passar no terceiro parâmetro message, então seria olá mundo. E se eu tivesse mais parâmetros, eu ia continuar passando eles adiante e passando. Se eu testar agora aqui, apertar para a direita, vai aparecer olá mundo 1 milhão de vezes. Por quê? Eu tenho 14 inimigos aqui, então vai aparecer 14 vezes se você perceber. Um outro exemplo de aplicação é aqui no sinal body entered do Array2D, que a gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó, o body é o corpo que entrou na nossa área. Então a gente pode fazer checagem, por exemplo, if body.is in group, e a gente coloca o nome do grupo, por exemplo, bullet, vamos supor que ele quer detectar se uma bala atingiu ele, e aí a gente vai printar foi atingido. Por exemplo, aqui tiraria um pouco da vida do inimigo, por exemplo. Então, isso aqui é uma coisa muito útil de você saber usar, porque isso vai facilitar o seu desenvolvimento e você vai poder agrupar vários. Então, se você tem vários inimigos diferentes, você pode agrupar para todos eles serem atingidos ou alguma coisa do tipo. Nesse exemplo que eu fiz aqui, eu usei todos a mesma cena, só que se você tiver qualquer outra cena que também esteja no grupo enemies e também tenha essa função destroy, vai acontecer. Então, você pode ter vários inimigos diferentes, todos eles sejam atingidos por uma coisa de grupo. Basta você garantir que ele vai ter essa função. E a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é a criação de nodes totalmente por código. Eu gosto bastante de fazer isso aqui, mas é uma coisa bem controversa, depende muito de como você faz, porque às vezes ter os nodes tudo aqui na sua cena já é uma coisa que vai manter uma organização melhor. Então você tem que ponderar quando que é melhor criar por código e quando é melhor não. Então, como exemplo, eu vou criar um timer. Eu coloco aqui, eu declaro a variável timer, que ela é do tipo timer, e ela vai ser timer.new. Isso aqui já está criando uma instância da classe timer, e isso aqui já vai criar nosso timer. Se eu pesquisar aqui então,
tem aqui todos os parâmetros que o timer recebe, os métodos dele, os sinais. E então eu tenho que setar algumas dessas propriedades aqui. Primeiro timer, wait timer, eu vou colocar meio segundo. Timer all start, eu vou colocar true, ele vai começar automaticamente. O one shot eu vou colocar também true. E só isso para mim está bom. Agora eu vou conectar o sinal timeout. Se você não sabe o que significa, eu sugiro dar uma olhada no meu vídeo sobre sinais, que eu vou linkar aqui. E aí eu vou chamar a função print something. Então eu declaro essa função aqui. Eu passo o que ela vai fazer. Então ela vai printar something. E beleza, se eu testar agora, vocês vão ver que ainda não vai acontecer nada. Opa, é wait time, eu sempre escrevo wait timer aqui. Se você testar agora, você vai ver que não vai funcionar. Isso dá ao fato de que, apesar de a gente ter declarado, ter colocado o tempo de espera, alt start e tudo mais, e conectado no sinal, ele não faz parte do nosso sync tree. Então a gente precisa adicionar ele. A gente coloca add child e como primeiro parâmetro a gente passa o timer. E se eu testar agora, vocês vão ver o que vai acontecer. Depois de meio segundo ele vai printar. Se eu mudar isso aqui para 1.5 e testar, vocês vão ver que vai demorar um pouco mais, mas ele vai funcionar da mesma forma, certo? Então, basicamente assim você pode criar um node dinamicamente. Isso vale para qualquer um. Eu não vou dar exemplo de todos, é claro. Então, se você quer criar, por exemplo, o request.d, você vai fazer a mesma coisa e vai poder lidar com os parâmetros e métodos dele e tudo mais. Só vai mudar o tipo, você vai ter que mudar se você está usando tipo. Ou se você não quiser usar tipo também. E aí você muda para request.d e aí você vai ter que usar os parâmetros dele, os sinais dele. E isso vale para qualquer node que você for manipular. E por último, que eu acho que vale a pena falar, mas é uma coisa que se estende muito mais do que a explicação que eu vou dar aqui, então provavelmente eu vou fazer um vídeo só sobre isso, é sobre a criação de classes customizadas. Então, se você simplesmente colocar aqui class name, colocar o nome da sua classe, no meu caso eu vou colocar gun, e o segundo parâmetro você pode passar um caminho para ser o ícone dela. No meu caso eu não tenho nenhum ícone customizado, então eu vou deixar assim. Só de fazer isso, você vai ver aqui que se você quiser adicionar aqui um node por aqui, não pelo menu de linkar, você vai conseguir ver a sua gun, certo? E ela está aqui porque ela é herda de Node2D. Se você fizesse um Kinematic Body2D, por exemplo, aqui ia mudar. E aí a sua classe, ela funciona exatamente igual a qualquer script normal. Então você pode ter um parâmetro, por exemplo, shoot, e aí ele vai printar atirei, e ele vai lidar com essas coisas. E ele pode ter uma variável também, por exemplo, var damage, e o valor dela é 1. E aí, por que você vai querer estar criando uma classe? Qual vai ser a utilidade disso? Vamos supor que você tem um jogo de tiro e você tem várias armas, certo? Você precisa ter uma classe para organizar, que é a classe base de arma. O que todas as armas têm? Todas elas têm munição, todas elas atiram, todas elas precisam ser recarregadas. Então são coisas gerais que você pode ter na sua classe base e depois você pode criar uma classe, por exemplo, sei lá, vai ser pistol e ela vai herdar de... deixa eu ver se já está salvo aqui, nesse vídeo aqui, gun. Então, deixa eu mudar aqui, extends gun. E essa aqui vai ser a nossa pistola. E vai ter o código dela, e se eu chamar aqui, por exemplo, aqui no ready, shoot, a gente vai ter o nosso tiro funcional. Então, é importante vocês terem uma ideia disso. Eu vou criar aqui uma cena que vai ser a nossa pistola e vou colocar o script nela. No caso, ela tem que ser do tipo gun, certo? E ela vai ter o script estendido, que vai ser o pistol.gd, que já está criado, e eu vou carregar ele, certo? Vou salvar agora aqui a nossa cena da pistola. Na verdade, aqui na nossa pistola a gente tem que colocar self.shoot, e aí ele vai saber que é o método que a gente está chamando de onde ele herda, tá? Não é dele. E agora sim, se eu vier aqui e linkar no nosso pistol e eu rodar a cena, você vai ver que vai aparecer aqui escrito atirei, mesmo que esse método não esteja na pistola. Ele está herdando aqui da nossa arma. E claro, a gente pode sobrescrever algumas coisas, então a gente pode mudar o damage para 4. Então se a gente printar inicialmente self damage e depois printar novamente, a gente vai ver que ele vai ser inicializado como 5, porque é o que ele está herdando da classe gun, mas logo depois ele vai setar para 5, que é o da nossa pistola. Da pistola ela tem um dano mais forte do que o normal, por exemplo. Então, esse é o básico de classes customizadas e como funciona a hierarquia. É claro que isso é muito simplista para explicar uma coisa tão complexa. Isso merece um vídeo específico que fale só sobre isso.
mas isso são conceitos básicos que vão ajudar vocês a entenderem um pouco mais das coisas. Espero que tenha sido útil. Valeu, falou!